Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro, hoje a igreja faz memória de Santa Escolástica. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos capítulo 6, versículos 53 ao 56, que diz assim: Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades, campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs do Evangelho de hoje, alguns pontos que nos chamam a atenção. Primeiramente, Jesus e seus discípulos acabavam de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré. Ali amarraram a barca. Interessante esse evangelho quando fala dos vários locais que Jesus passa, os locais por onde Jesus vai percorrendo. Interessante porque, além de ter atravessado o mar da Galileia, chegado em Genezaré, vai falar logo depois dos lugares, percorrendo toda aquela região. Jesus não parava. Ia ao encontro do povo, ia ao encontro das pessoas. E diz mais, e nos povoados, cidades e campos, onde chegava. Veja, cidades, povoados, campos. Jesus não parava. Jesus ia de um lugar para outro. Isso aqui é muito interessante, nós percebemos, digamos, no exercício do ministério de Jesus, o apostolado de Jesus. Porque ele vai ao encontro das pessoas. E muitas vezes, como vai dizer hoje, nos recorda o Papa Francisco, né? O Papa Francisco fala muito sobre as periferias existenciais. Jesus fazia isso. Jesus ia onde muitas pessoas eram excluídas da sociedade. Povoados, cidades, campos. E esse é um detalhe muito importante, né? Nós percebemos, nós compreendemos isso. Jesus andava em todos os cantos, anunciando a boa nova e curando muitos doentes. E por falar em doentes, vai dizer aqui que o povo também, por sua vez, ia atrás de Jesus. Aqui vai dizer primeiro, com relação ao povo, que reconheceram Jesus, né? Logo quando desceram da barca, reconheceram Jesus. Os discípulos, antes, porque anteriormente a esse texto, era o texto que falava sobre Jesus que caminhava sobre as águas. E vai dizer, São Marcos, que os discípulos não reconheceram. Mas o povo, depois que Jesus atravessa o mar da Galileia, desce da barca, o povo logo o reconhece. Isso aqui é muito, muito interessante também. E outra coisa, ainda com relação ao povo, que quando Jesus percorria toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava, aonde eles escutavam dizer que Jesus estava, eles iam atrás de Jesus. Onde ouviam falar que Jesus estava, eles iam atrás de Jesus. E aqui tem um outro detalhe muito interessante também, por quê? Porque vai dizer assim, e nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos na barra de sua veste.
Duas coisas. Primeiro, primeiro, colocava os doentes nas praças. Dentro da tradição judaica, e se a gente for pegar, por exemplo, os fariseus, os mestres da lei, eles argumentavam de que as praças eram um lugar de impureza. É tanto que se tinha as prescrições, e uma delas dizia que os fariseus, inclusive é um texto bíblico, o Evangelho vai recordar isso, que os fariseus, quando voltavam para suas casas, não tomavam os alimentos antes de terem lavado, purificado as mãos, quando voltavam das praças públicas. Porque as praças eram lugares de impureza, ali um judeu poderia se contaminar. Então procuravam evitar. Jesus não quer saber disso. Jesus vai aonde está muitas vezes a impureza, não para se contaminar com ela, mas para purificar, para salvar. Meu povo, nós somos chamados à pureza e não ao puritanismo. Tomemos muito cuidado. Eu não falo com aquela pessoa porque ela é pecadora. E a gente se coloca como perfeito, como o santo dos santos. Cuidado. Jesus, ele ia para as praças, para aquele lugar que era tido como impuro. Então, as pessoas, por exemplo, que não são da igreja, vamos trazer para os nossos dias, devem ser desprezadas por nós? Mas quem vai levar a palavra de Deus a essas pessoas? Como o Senhor vai chegar no coração, na vida dessas pessoas, se não for por nós? O Evangelho de ontem, não tenhas medo, Simão. De agora em diante serás pescador de homens. Ontem nós ouvimos falar sobre a vocação e o envio, a missão. A quem o Senhor nos envia? Então, se a gente exclui as pessoas, porque nós nos achamos os mais, os mais santos, os mais puros, cuidado. Cuidado com o puritanismo. Somos chamados a ser santos e não vivemos um puritanismo barato. Tomemos muito cuidado. Então, Jesus andava nas praças. E aí um último detalhe que eu queria ressaltar aqui é quando diz assim: e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. O que significa tocar a barra da veste? Para os judeus, isso tem um contexto interessante. E eu queria retomar isso com vocês, né? Quando se fala da barra das vestes, está falando da franja das vestes que ficava por lado de fora. E tinha um significado. Qual é o significado dessa franja, dessa barra que ficava exposta na roupa, nas vestes dos judeus? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 15, a partir do versículo 37, seguintes, vai dizer assim, para você entender o que significa tocar as vestes, a barra das vestes. Diz assim, o Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, fazei borlas e costurai-as com fio violeta na barra de vossas vestes. Ao vê-las, atenção, ao vê-las, elas vos lembrarão os mandamentos do Senhor e vos ajudarão a cumpri-los sem ceder aos caprichos do coração e dos olhos que vos costumam seduzir. Assim recordareis e cumprireis todos os meus mandamentos e vivereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, o que significa a barra das vestes? E qual o significado? Aquilo, as franjas das vestes, as barras, tem esse significado. O significado é recordar os mandamentos de Deus, recordar a aliança de Deus com o povo. E quando as pessoas, quando São Marcos apresenta esse fato das pessoas tocarem pelo menos na barra das vestes, da veste de Jesus, significa dizer que Jesus,
Ele veio realizar a nova aliança. Olha que maravilha. Jesus veio realizar, é o autor da nova e eterna aliança. Então, as franjas, a barra das vestes, tem o significado dos mandamentos e da aliança de Deus com a humanidade. E Jesus curava a todos. Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para salvar. Procuremos o Senhor, reconheçamos a sua presença. Ele veio não para condenar, mas para nos salvar das nossas impurezas e veio para trazer para nós a sua salvação e a vida nova. Somos chamados a viver esta aliança de amor com o Senhor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.